Somente quando temos coragem o suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder da nossa própria luz. Brené Brown. Eu sou o padre José Vidalvino Fontanella da Silva e hoje vamos falar sobre o poder da vulnerabilidade. Fique comigo até o final deste vídeo. O que lhe vem à mente quando você ouve ou escuta a palavra vulnerabilidade? É bem provável que os seus primeiros pensamentos e os seus primeiros sentimentos estejam associados à fragilidade, à fraqueza ou algo que você não quer lembrar, algo que você quer evitar de falar porque está vinculado as nossas e as tuas fraquezas. Sabe por que isso acontece? Porque nós vivemos numa sociedade onde que parece que é proibido demonstrar a nossa fraqueza. Parece que é proibido demonstrar a nossa fragilidade. Parece que é vergonhoso a gente mostrar os nossos sentimentos. Isso porque nós somos educados, treinados para sermos os fortes, os super-homens, as mulheres maravilha. Eu tenho certeza que quando você escuta a palavra vulnerabilidade ou vulnerável, logo vem na tua cabeça, como vem na minha cabeça, o próprio sinônimo da palavra vulnerabilidade, que significa fraqueza, delicadeza, fragilidade, instabilidade, insegurança. Talvez todos estes sentimentos nos vêm porque nós somos educados, treinados para sermos fortes, para não demonstrarmos os nossos sentimentos de fraqueza, porque ser fraco é vergonhoso. Demonstrar as nossas fraquezas, demonstrar a nossa fragilidade é vergonhoso, porque nós não podemos demonstrar que somos frágeis. E desde criança, você e eu aprendemos isso. Engole este choro. Homem não chora, não seja molenga. O fraco nunca vence. Seja forte se você quiser vencer na vida. O que os outros vão pensar de você? O que os outros vão achar de você se te verem assim, todo sentimental? Diante desta sociedade que vivemos, nós acabamos pagando um preço muito caro ao tentarmos sempre ser forte, ao mostrarmos sempre demonstrar a nossa perfeição. O pior de tudo, gente, é que quando as pessoas que começam a viver à nossa volta, aqueles que estão mais próximos de nós, começam a acreditar que nós somos perfeitos. Acabam não aceitando a nossa fragilidade. Acabo tendo muitas dificuldades em aceitar as nossas imperfeições. E muitos acabam se escandalizando quando descobrem de uma forma ou de outra as nossas fragilidades. Descobrem as nossas imperfeições. E muitos, por isso, acabam nos condenando. Não aceito que somos fracos. Quantas pessoas que quando acaba assumindo um cargo público ou subindo de patamar dentro de uma empresa ou acaba se tornando uma pessoa pública, um personagem público, então ele não pode demonstrar a sua fraqueza. Ele tem que sempre ser forte. Uma personagem forte, poderoso, que não tem fraqueza. Ele não pode ter fraqueza. E muitas vezes essas pessoas acabam sofrendo por não poder demonstrar realmente aquilo que está sentindo perante os seus subordinados. Isso é muito triste.
Isso é muito dolorido para muitas pessoas que acabam sofrendo muito por isso. Como nos fala a própria Brené Brown, de que a vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos, portanto, indigno de amor e de aceitação. A vergonha é o pior de todos os sentimentos causados pela nossa vulnerabilidade. A vergonha faz com que acabamos nos escondendo de nós mesmos, fugindo de nós. Eu posso dizer com toda clareza que é a negação de si mesmo. A vergonha faz com que nos sentimos incapazes de arriscar. Afinal, se eu falhar, eu serei julgado, eu serei condenado, pois deixarei de fazer parte de um grupo. Assim, como deixar de ser aceito? Como eu vou ser aceito se eu tenho fraqueza? Ela faz com que percamos a motivação de começar, de iniciar muita coisa. A vergonha acaba, como eu costumo dizer, acaba muitas vezes me trancando dentro do meu calabouço existencial. Faz com que eu não demonstre minhas fraquezas, os meus sentimentos. O que os outros vão pensar de mim? O que eles vão pensar se eles descobrirem que eu tenho esta fraqueza, que eu sou assim? Eu não posso demonstrar isso, porque eles não vão me aceitar. E a gente começa a se fechar. E o pior de tudo é quando eu começo a acreditar que os meus defeitos, eles são merecedores. Eu mereço ser assim. Além do sentimento de não aceitação e de rejeição que se sente do outro, começa então o sentimento de aceitar os seus defeitos. Eu sou merecedor. Eu não mereço ser amado. Eu não mereço ser compreendido. Isso é um castigo. Então nós começamos a nos convencer de que eu sou merecedor de tudo aquilo que está acontecendo comigo. Se está acontecendo comigo, é porque eu mereço. Eu começo a justificar os meus fracassos como merecimento. A minha vulnerabilidade começa a ser justificativa para o meu vitimismo, para o meu fracasso. Eu sou assim, eu sou merecedor. Por quê? Porque eu sou fraco. Ninguém me ama, eu mereço. Eu não mereço ser amado. Eu não mereço a atenção de ninguém. Até mesmo porque o que vai ser de mim se os outros descobrirem o jeito que realmente eu sou? O que eles vão pensar? E a minha vulnerabilidade, então, vai se tornando vergonha. A vergonha nos faz negar a si mesmo e também aceitar a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza. Isso é poderoso e ao mesmo tempo triste. A vergonha de nossa fraqueza faz com que nós acabamos nos fechando, não conseguindo ter um bom relacionamento consigo mesmo e a vergonha de ter um relacionamento com os outros. Eu começo a me esconder, eu começo a fingir, eu começo a ser aquilo que eu não sou. É como que eu usasse uma máscara, uma segunda personagem. Eu começo a ser alguém que eu gostaria de ser, mas no fundo eu estou maquiando algo que eu realmente sou.
eu começo a me negar a minha existência. Eu começo a ter medo. Medo do quê? De ser julgado. O medo de não ser aceito a maneira de eu ser. O medo de ser julgado, de ser jogado no fogo do inferno por aqueles que se acham ser perfeitos e não aceitam as minhas fraquezas. Eu não posso errar porque eles vão me julgar. E aqueles que me julgam são perfeitos. Então eu prefiro me fechar, me calar, ficar na minha, no meu mundo, pelo medo de não ser aceito, o medo de julgamento. E vemos como uma força negativa por não termos coragem de se expor, de confessar os meus sentimentos. Amados, este questionamento, esta reflexão que eu estou fazendo, está numa palestra da própria Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, que esta pesquisadora americana, e também um livro que esta semana eu li, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Segundo a própria Brené Brown, todos nós, na maior ou menor escala, sentimos vergonha. Todos nós. As pessoas que não experimentam este sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar, fala Brené Brown. A vulnerabilidade está diretamente ligada ao sentimento de vergonha, consequentemente ao medo da perda do vínculo. Ela nos faz acreditar que somos bons o suficiente e nos impede nos impõe uma crença negativa sobre nós mesmos. Segundo esta pesquisadora americana, que trabalha sobre a vulnerabilidade, ela vai nos dizer que o poder da vulnerabilidade está em aceitar as nossas fraquezas. E quando nós aceitamos a nossa fraqueza, nós estamos aceitando a nossa humanidade. Eu me torno humano, não quando eu acolho a dor do outro. Ela vai dizer que eu só consigo acolher a dor do outro quando eu consigo acolher e aceitar a minha própria dor, a minha própria humanidade, a minha própria vergonha. Quando eu entro na minha dor, na minha humanidade, acolho a minha vida, as minhas dores, as minhas fraquezas, eu olho para mim e digo, eu sou aquilo que sou, ponto final. Eu tenho esta fraqueza, eu tenho esta vulnerabilidade, eu tenho esta imperfeição. Eu não sou um super-homem, eu tenho sentimento. E quando eu acolho a minha vulnerabilidade, eu acolho as minhas fraquezas, segundo ela, vai dizer que a gente se torna forte. Eu acolho as minhas sombras, eu acolho a minha luz, porque nós, ser humano, ele é dual. E ela vai dizer na sua pesquisa, contrariando tudo e todos, faço questão de dizer para você, leia o livro O Poder da Vulnerabilidade. A coragem de ser imperfeito. A coragem de mostrar as nossas fraquezas, de acolher aquilo que eu realmente sou. Quando eu tenho a coragem de aceitar aquilo que eu sou, mesmo que isso me cause vergonha de demonstrar a minha fragilidade, e não revestir de uma arrogância, ignorância e prepotência de se achar que eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou. Então eu me coloco no sentido de olhar de cima para baixo, no sentido de julgar.
e eu não vou ter a simplicidade, a humildade de olhar para a dor do outro, mas sim eu vou olhar a dor do outro e vou julgá-lo e condená-lo, talvez como muitos fazem hoje. Mas quando eu olho para mim mesmo, olho para a minha dor, olho para a minha vergonha e acolho, eu tenho a humildade de acolher a dor do outro. Este é o poder da vulnerabilidade em nós. A vergonha, o medo de acolher a si mesmo, acolher a sua história, acolher o meu passado, acolher tudo aquilo que eu sou. Eu sou aquilo que sou. Eu tenho uma história. Eu tenho defeitos. Eu também sei olhar para o outro e acolher o defeito do outro. Mas não vejo como defeito, no sentido de ridicularizar o outro. Porque eu sempre digo, amados, de que o defeito que eu vejo no outro e julgo no outro é porque eu tenho piorado. O defeito que eu vejo no outro é um reflexo dos meus piores defeitos. E quando eu aponto o defeito do outro, é porque eu não estou tendo a humildade de olhar para os meus próprios defeitos. E segundo esta pesquisadora, e no livro A Coragem de Ser Imperfeito, quando eu olho para a minha fragilidade, para a minha vulnerabilidade, eu me torno forte. Paulo já nos fala isso. Paulo já fala, é quando eu me torno fraco que eu me torno forte. É nas minhas fraquezas que eu ganho força. É nas minhas fraquezas que eu tenho vontade de lutar. E nós, muitas vezes, no mundo que nós vivemos, nós somos educados a não aceitar as nossas fraquezas. É vergonhoso ser fraco, porque o mundo quer pessoas perfeitas e não vulneráveis. O mundo quer pessoas, mas não esqueça, pessoas, elas são frágeis, elas têm sentimento. E aceitar a nossa vulnerabilidade é aceitar aquilo que eu tenho de melhor, eu próprio. É acolher a minha história, é acolher a minha vida, é aceitar do jeito que eu sou, é amar aquilo que eu sou. Não é ridicularizar o outro em mim, mas é acolher. É acolher o mais profundo do meu ser, acolhendo, honrando a minha história, a história da minha família. A história que eu conto da minha história é a história da minha vulnerabilidade, olhando para os meus fracassos, olhando para as minhas fraquezas, e ali eu vou ser forte. E além de ser forte, vai me dar toda a bagagem e humildade para acolher o outro. Aquilo que eu sempre ensinei em todas as formações do acampamento, que é uma frase muito poderosa, e inclusive esta frase é minha. Sempre ter aquilo primórdio de todo acampamento, saber acolher, sem julgar, sem condenar, simplesmente amar. E quando eu olho para a minha vulnerabilidade, eu consigo acolher o outro também, porque eu vejo que o outro também não é perfeito, porque eu também não sou perfeito. E quando a gente junta a nossa imperfeição com a imperfeição do outro, aquilo que ele tem de melhor com aquilo que eu tenho de melhor, nós criamos uma nova inteligência. Quando eu acolho aquilo que eu tenho com aquilo que o outro tem, aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, quando a gente se une, a gente cria uma terceira força e talvez uma força maior. Isso é belo, é bonito. Saber acolher, segundo Brené Brown, está no saber você acolher, primeiro, a sua fragilidade. Ser vulnerável a si mesmo em saber acolher
O que? Saber. Eu não sou perfeito. Eu tenho defeito. Eu tenho sentimentos. Eu tenho fraquezas. Eu choro. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Ser igual a todo mundo. Porque o único que tem a capacidade de julgar é Deus. Mais ninguém. Ser vulnerável e acolher a nossa vulnerabilidade é ter compaixão. E ter compaixão é caminhar com. É não estar acima, não estar abaixo. É caminhar com. É saber acolher o outro, acolher as suas fragilidades, as suas fraquezas, como também eu tenho a capacidade de acolher as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Isso é poderoso, nos coloca num patamar sempre de igualdade com o outro, nunca acima. Eu sempre digo, amados, o que nos diferencia um do outro é o cargo social que nós exercemos. Agora, em termos de dignidade, nós somos todos iguais. Que você possa entender e compreender as suas fraquezas para compreender e entender a fraqueza do outro. E segundo, esta pesquisadora americana, Brené Brown, eu só vou ter a capacidade de acolher a fraqueza do outro quando eu tiver a coragem de acolher as minhas próprias fraquezas, as minhas próprias vulnerabilidades. Leia o livro, leia o livro dela, faça essa experiência esta semana, o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.